Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Senhor meu Deus, apresento cada ouvinte neste momento e te peço em nome de Jesus que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dissipa agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, lança por terra toda oração contrária, e que não seja eu neste momento, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo que vem ministrar, Pai, cada ouvinte neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Retira a comichão dos ouvidos, que está escrito na tua palavra, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Peço todos os irmãos neste momento que abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Assim diz o Senhor para mim e para ti, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça.
Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e ferimos-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar o seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Amém, igreja? O que diz o Senhor aqui para mim e para ti? Que Ele é o oleiro de nossas vidas. Somos obra das mãos do Senhor. Do barro Ele nos fez. Vamos ver o que quer dizer isso. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro. Aí observou que o olheiro fazia um vaso de barro. Amém, igreja? O vaso partiu-se nas mãos do olheiro, o qual o refez. Porém, diferente do vaso anterior. Amém? Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Primeira, nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar o seu propósito original para a nossa vida, conforme vemos no versículo 10. Está lá, ó. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Está vendo, igreja? Terceiro, amém, igreja? Lições importantes, viu? Que contém essa parábola. Terceira lição: Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida. Fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme está lá no versículo 4, ele diz como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, igreja? Quer dizer, ele te transforma, te molda do jeito que ele quer e te transforma para propósito dele, não é como você quer, e sim como ele quer. Talvez ele venha assim cumprir até a vontade e abençoar o teu plano, mas primeiro ele precisa operar o propósito dele. Amém, igreja? No versículo 18, temos assim: eu me arrependerei. A palavra arrepender aqui significa
compadecer-se, mudar de intenção e propósito ou reconsiderar. Deus é livre para mudar suas decisões e ajustar seus assuntos conosco, conforme o nosso modo de considerar o seu perdão ou suas advertências de castigo. As coisas da vida não são predeterminadas e inalteráveis, nem sequer na mente de Deus. Ele considera as mudanças espirituais da pessoa. Embora Deus, quanto à sua natureza, não mude em si mesmo, né? Porque Deus é imutável, como está lá em Números, capítulo 23, no versículo 19, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele muda se quiser de ideia e altera suas promessas e advertências já anunciadas. Nunca devemos aceitar uma teologia que negue a Deus essa sua liberdade soberana, conforme temos lá em Ezequiel no capítulo 18, do versículo 21 ao 28, no capítulo 33, do versículo 13 ao 16, porque Deus é imutável e ele tem liberdade de mudar. Já ouviram em orações dizer que ele reveste o quadro, que ele muda a situação? Ele reveste o quadro, ele muda a situação, ele muda a direção, porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Amém, igreja? Então peço a todos vocês que meditem com muito carinho na palavra de Jeremias e que saibam que ele sim é o arquiteto de nossas vidas. E estamos aqui não é para cumprir nossa vontade, estamos aqui em missão. Somos anjos enviados por Deus para ministrar, entendeu? Somos espíritos enviados para ministrar aqueles que vão herdar, né? Aqueles que irão herdar salvação. Amém, igreja? Preste atenção nisso e funcionamos assim, como vasos na mão do olheiro. Amém? Vasos, quer dizer, feitos do barro. Então ele quebra, tem o poder de nos quebrar, nos transformar, moldar e nos tornar novos, segundo o seu querer e o seu propósito. Amém, igreja? Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Senhor meu Deus, apresento cada ouvinte neste momento e te peço em nome de Jesus que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dissipa agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, lança por terra toda oração contrária, e que não seja eu neste momento, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo que vem ministrar, Pai, cada ouvinte neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Retira a comichão dos ouvidos, que está escrito na tua palavra, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra